a gente segue estudando as fontes de tensão na análise nodal. Agora eu tenho uma outra situação que é a fonte de tensão no nó de referência, né? Entre um nó e o nó de referência. Antes de começar o exercício, então, eu vou colocar o nó de referência aqui e vou dar nome aos nós, né? Vou já chamar direto da tensão nos nós. Então, vou chamar esse aqui de VA, esse de VB e esse de VC. Tá? Temos 3 nós ali. E vou dar nome às correntes também. Então, vou chamar essa corrente aqui saindo do nó de IA. Essa também saindo, tá? Por causa da indicação de tensão, vai facilitar a minha vida. Vou chamar de IB. E essa corrente aqui, vou chamar de IC. Tem algum motivo específico para ter escolhido essas polaridades? Bom, IB sim, porque coloquei a corrente entrando no positivo do elemento passivo. E das fontes, eu também tenho uma razão, coloquei as fontes como fornecendo corrente, né, como fornecendo potência, e daí a corrente sai do positivo desses elementos, tá? E a gente escolheu também aqui o nó de referência. Vou arrumar isso aqui. Ok, tá ali o nó de referência, tá? Bom, eu gosto de chamar essas tensões no nó A e no nó C de hora de parar, tá? Porque esses dois nós, eles acabam com a tensão nesses nós, ela é conhecida. Então, eu não preciso elaborar uma equação para conseguir resolver e levantar a tensão nesses nós, porque não é necessário, tá? Então, no VA, vocês podem ver que eu tenho a polaridade negativa da fonte de 10 volts e no VC eu tenho positivo. No que isso implica, né? Qual que é a implicação disso? Então, aqui tá o nosso zero, né? Implica o seguinte, que essa fonte, né? A polaridade dela positiva tá no zero e a polaridade negativa tá no nó A. Então, 0 menos VA é igual a 10, ou seja, VA é menos 10 volts, tá? Tá aqui. Em relação ao nó C, né, a gente tem o contrário. VC menos 0, né, polaridade positiva da fonte está em VC, menos 0 é igual a 12, ou seja, a tensão no nó C é de 12 volts. Tá aqui, 2 tensões determinadas. Então, vou escrever aqui para vocês, depois que a gente determina, é hora de parar, tá? Muita gente escreve equação, uma coisa de cada vez, né? Hora de parar, tá? Muita gente escreve equação para esses nós e comete alguns erros. Por exemplo, esquece que existe uma corrente aqui nessa fonte. Daí essa corrente não dá para determinar, porque nesse caso aqui, né, eu vou ter IA igual a I da fonte aqui, né? Nesse caso aqui. Mas tem outras situações em que eu tenho circuitos com mais malhas para cá, né? Por exemplo, mais isso aqui, ou para cima, né? Sei lá, enfim. E é perigoso não parar, tá? Porque vocês não vão conseguir determinar essa corrente aqui
pela lei de Ohm. Vocês vão inserir variáveis no sistema linear de vocês e aí esse sistema vai ficar impossível de solucionar, tá? Então, por isso que eu gosto de chamar bastante atenção para esse tipo de circuito aqui, que é a hora de parar. E aí, tem uma equação que a gente pode levantar, que é a equação no nó B, né? Então, eu vou fazer aqui no lado a LKC, lei de Kirchhoff das correntes, nó B, tá aqui. Lei de Kirchhoff das correntes no nó B. Então, nesse nó eu tenho 3 ramos, tem que aparecer 3 correntes, né? Então, eu vou ficar aqui. Mais, eu chamei de IA, né? Mais IA, mais IB, menos IC, igual a 0. Então, utilizando agora a lei de Ohm, né? Vou trabalhar a lei de Ohm, porque eu tenho uma equação 3 variáveis, a gente já sabe que não dá para resolver, né? Então, eu vou ficar com o que é a corrente A? É VB, né? Menos VA, por causa do sentido de corrente, então, VB menos VA, sobre a resistência desse elemento, que é 6K. Depois eu tenho IB, que é VB menos 0 sobre 12K, ou somente VB sobre 12K, menos IC, né? E IC, então, acompanhando ali o sentido de corrente, que é VC menos VB sobre 3K. Então, menos, né? VC, então, parênteses aqui, ficou lindo, né? Menos VC, ai, ai, ai. Melhorou, né? Menos, então, VC menos VB, essa parte aqui acompanha o sentido da corrente, né? Dividido por 3K. Isso é igual a 0, tá? Fazendo o mínimo ali, a gente fica com 12K, o 0 aqui, depois eu vou poder cortar com 0. Então, 12K por 6K vai ficar 2VB menos 2VA mais VB menos 4. Opa! VB, né? Menos 4 VC, vou ter que apagar esse 0 aqui. 4 VC mais 4 VB. Isso é igual a 0, tá? Esse termo a gente pode cortar, porque ele passa multiplicando 0. E a gente fica com menos 2VA mais 7VB mais 4 mais 4 VC. Ai, menos, né? Vem daqui. Menos 4 VC, isso é igual a 0, né? Ok, tem uma equação
Ainda tenho 3 variáveis, porém agora eu tenho 2 variáveis conhecidas, o VA e o VC, né? Então, a gente fica o seguinte, com 7VB é igual a 2VA mais 4VC, né? Então, VB é 2 vezes menos 10, que é o VA, tá ali, né? O VA é menos 10. Mais 4 vezes 12, que é o VC. Nem precisava ter feito parênteses aqui, né? Isso aqui dividido por 7, que eu puxei daqui, né? E aí, vocês vão chegar a um VB de 4 volts. Tá aqui. Opa. Ok? VB 4 volts. Mas o que eu quero saber, né, o que eu quero conhecer é VO. Acontece que VO é igual a VB, né? Porque é VB menos 0. Aqui. Então, minha tensão de saída é 4, 2 casas, unidade. Tá? Tá aqui a resposta. Opa! Tá aqui a resposta do exercício. Certo?